E agora o trabalho da polícia na região central de São Paulo, na Cracolândia. Esse homem que vai sendo preso é chamado de traficante BMW. De dentro do hotel, ele aguardava o chamado dos clientes. Põe no ar. No centro de São Paulo, a polícia fecha o cerco contra o crime organizado. Tudo acontecia em hotéis da Cracolândia, mas que, na verdade, funcionavam como quartéis do tráfico. Bicicletas que custam fortunas apreendidas. Atrás dessas paredes, a polícia tenta identificar quem comanda o submundo do crime e até um homem dado como desaparecido é encontrado aqui. Pelo menos 40 agentes da Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, foram às ruas para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os alvos são integrantes de um forte esquema que comercializa drogas no centro de São Paulo. O cerco policial acontece em um dos endereços mais conhecidos do submundo do tráfico. Nessa rua, os policiais decidiram fechar toda a região. Começam a cercar a área porque receberam informação através dos investigadores que um dos principais traficantes desse momento aqui na Cracolândia estaria escondido dentro de um daqueles prédios. A polícia já teria identificação do local onde ele está e de como ele agiria. Esse local seria estratégico justamente porque está a poucos metros da Cracolândia. Ali abaixo, os usuários. E ele teria essa disponibilidade de circular livremente pelas quadras, abastecendo o tráfico de drogas. Além disso, conseguiria se esconder atrás de cenas como essa para se perpetuar na rua. Por conta disso, a polícia já estaria fechando o cerco e esse homem pode ser preso a qualquer momento. Todo o trabalho faz parte de mais uma etapa, a quinta fase da Operação Caronte, feita pela Polícia Civil de São Paulo e que já retirou das ruas cerca de 40 pessoas ligadas diretamente ao comando do tráfico de drogas. Nesta operação, presos até então identificados como integrantes do esquema que distribui cocaína, crack e maconha na região. Policiais estiveram em pelo menos 2 endereços, 2 hotéis, na realidade usados de fachada. Aqui, quartos não recebiam hóspedes. Na realidade, tinham outra finalidade. Ao invés de descanso, serviam para coordenação e venda de drogas. Um desses hotéis fica a poucos metros da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, que é um endereço que normalmente abriga moradores de rua e usuários de drogas aqui próximo à Cracolândia. A polícia percebeu que dentro desse hotel existia o que parecia um escritório utilizado por um dos traficantes alvos da operação, Wesley Jesus, de 21 anos. A polícia passou a acompanhar o passo a passo dele até chegar nesse hotel. Ele costumava alugar 2 quartos. Um que funcionava o escritório, onde ele guardava as anotações e o dinheiro arrecadado com o tráfico, e no outro ele guardava a droga. Quando a polícia chegou aqui, Wesley até acreditou que conseguiria fugir. Se trancou em um dos quartos, achando que não seria localizado. A polícia então fez um grande batidão. No momento em que começou a entrar nesses quartos, houve até mesmo um dos acusados que conseguiu fugir pelo telhado. Houve uma correria. A polícia então fechou o cerco em toda a região, atrás desse homem, que também terminou sendo preso. Foi exatamente atrás dessa fachada aparentemente inocente que a polícia descobriu um QG do tráfico de drogas. Esses hotéis são utilizados justamente para, primeiro, receber usuários que consomem ali com mais segurança, inclusive no sistema delivery. A droga é levada para os quartos onde os usuários estão hospedados e também como QG do crime. Vários traficantes se hospedam nesses hotéis justamente para vender as suas drogas e também ter a segurança de não serem molestados, não serem importunados pelas forças policiais. Um a um, os detidos foram retirados de dentro do hotel. Um deles suspeito de receptação de produtos roubados, um por porte de drogas e outros 2 com objetos que, segundo a polícia, podem ser roubados.
Dentro do hotel, os policiais tomaram o comando da recepção. Fizeram um verdadeiro pente fino para identificar quem era ou não hóspede, até chegar no alvo da operação, o Wesley. O Wesley se hospedou nesse hotel, inclusive de forma interessante, 2 apartamentos ele tinha alugados. Um ele utilizava como escritório dele, com a documentação do tráfico, o controle que ele fazia. E o outro quarto, na frente do primeiro, ele tinha droga guardada, inclusive com balanças de precisão, ou também substâncias que ele utilizava para misturar a droga. E a droga que nós encontramos ali é cocaína em grande quantidade, mais de 400 papelotes, também um tijolo de crack, um tijolo de maconha. E é importante também dizer que nós encontramos a maconha K2, que é a maconha potencializada na sua força. Lá dentro, os policiais também encontraram um homem que estaria desaparecido. Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dele chegou a ser lavrado e depois foi retirado. Foi detido com a suspeita de estar com alguns objetos que não soube explicar a origem. Ainda segundo a polícia, os 2 hotéis alvos dessa mega operação eram utilizados principalmente por usuários de drogas como locais VIPs para o reabastecimento. Foi exatamente nessa operação que a polícia também localizou essa grande quantidade de drogas que você vê aí na imagem. Todas elas recebiam selos específicos. Esse selo é justamente a marca de carros, a montadora. Tem a marca da montadora de veículos importados que fazem alusão ao apelido de Wesley. A polícia conseguiu apreender tudo isso, identificar parte do esquema que existia aqui. Com as anotações, deve identificar também quem estaria ligado ou não ao esquema montado por esse traficante e identificar como ele conseguia andar pela região. Além disso, os policiais também conseguiram encontrar 2 bicicletas que, segundo a polícia, eram utilizadas para fomentar a violência na região e manter o tráfico de drogas aquecido nessa quadra. Muito comum elas serem furtadas para a utilização no tráfico e também para a prática de outros crimes, como o furto mediante destreza, onde a vítima está falando ao celular, por exemplo, e o indivíduo, o bandido, passa rapidamente e arrebata o celular das mãos da vítima. As bicicletas foram apreendidas, os alvos levados para a delegacia. A droga também foi apreendida. Enquanto isso, os agentes continuam no trabalho de identificar quem mantém vivo o domínio do tráfico na região da Cracolândia. São traficantes que eu reputo como da pior espécie, porque eles exploram a fraqueza do ser humano, de pessoas que estão totalmente entregues ao vício de drogas, e ele ali vende a droga para essas pessoas que estão no limite já dessa situação muito decadente, física e psicologicamente. Parabéns ao trabalho do nosso amigo Dr. Roberto Monteiro.